Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa tarde, Jesus querido, nessa manhã ainda, Senhor, queremos pedir ao Senhor que venha usar a tua serva, porque nas mãos do Senhor ela já se encontra, que o Senhor possa usar a tua filha, da forma e da maneira que o Senhor quiser. Jesus, revela para ela as profundidades dos teus mistérios. Ó Deus, que não seja ela, mas seja o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Estamos alegres com Jesus e já temos recebido de Deus aqui neste lugar, amém, irmão? O Senhor ele já tem falado aqui através das oportunidades. Eu já recebi a minha parte, amém, irmão? Louva a Deus, porque o nosso Deus ele é fiel. E confesso assim para os irmãos que diante de tudo que foi falado, o Senhor ele estava ali palestrando comigo muita coisa. Eu falei, Jesus, vai dizer muita coisa, mas o que é para me falar? E cada um que tinha oportunidade aqui, o Senhor ele falava comigo. Eu quero deixar aqui para a meditação da igreja. Irmão, abre a Bíblia lá no livro de Salmos. Diante muita coisa que Deus ele tratou ao meu coração, eu quero deixar esse versículo aqui para nossa meditação. Amém, irmãos? Amém. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Salmo capítulo 116, versículo 12. Que diz assim: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei todos os meus votos. Amém? A igreja pode se assentar, em nome de Jesus. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei todos os meus votos. Quando o pastor Luiz Carlos estava aqui na sua oportunidade, ele estava falando sobre Saul. E quando ele falou que Saul, ele tomava conta de jumentas, Deus pulsou forte ali no meu coração. Porque o homem escolheu Saul como rei. Meu Deus. E com a permissão de Deus ele foi levantado. Mas Deus já conhecia e sabia que ele não cuidava de ovelha e cuidava de jumenta. Aí o Senhor falou forte assim no meu coração, né? Aí a missionária veio e falou algo. E algumas coisas que ela falou sobre por dentro e por fora. Não foi, missionária? A missionária falou alguma coisa e falou por dentro e por fora. Aí Deus me fez me lembrar da arca do concerto. E o Senhor me fez me lembrar quando Deus chamou Noé e que ele ia destruir a terra e mandou Noé preparar uma arca para colocar a sua família dentro. E depois de Noé ter construído a arca, Deus falou para ele: betuma a arca por dentro e por fora. Aí o pastor veio aqui, pastor Júnior, e falou dos dois irmãos, e falou que as prostitutas iam entrar na frente, né? Deus ali exortando os discípulos dele, falando que não é como nós pensamos, mas é como Deus vê. Porque pensar, muitas das vezes nós pensamos igual a Deus. E Deus muitas das vezes pensa igual a nós. Mas Deus não vê como o homem vê. Meu Deus! E quando o pastor falava, Deus me fez lembrar da prostituta Raabe, que fez uma grande obra ajudando os servos deles a se esconder. Ela era prostituta, mas foi usada por Deus. Isso quer dizer que Deus usa quem Ele quer.
Deus usa quem Ele quer, irmão. Prostituta, traficante. Deus, Ele usa quem Ele quer. Quando tem uma obra a ser realizada, quando há um propósito e o crente não se coloca na brecha, Deus, Ele usa a prostituta. Aí o Senhor me fez me lembrar que ela fez uma grande obra, ela ajudou os crentes. E ela pediu algo. Por que ela pediu algo? Porque ela sabia e conhecia a história do povo de Deus. Ela sabia tudo aquilo que Deus tinha feito. Ela abriu o Mar Vermelho, todos os livramentos. Ela era prostituta, mas ela conhecia a obra de Deus. Irmão, o traficante sabe quem tu é. A prostituta sabe quem tu é. Não podemos enganar, irmão, até mesmo muitas das vezes o homem na terra. Aleluia. A prostituta sabia quem eram aqueles homens, sabia o Deus a qual eles serviam. E ela ajudou. E depois ela sabendo que o povo ia invadir lá a cidade, ia destruir, ela pediu para que se lembrasse dela e da família dela. Lembra de mim quando vocês vieram destruir a cidade? Lembra de mim, da minha família? Lembra do que eu fiz hoje? Lembra do livramento que Deus me usou, dizendo nas minhas palavras? Mas os profetas de Deus não tinham compromisso com o homem, irmão. E nem com a prostituta que tinha ajudado eles. Às vezes nós somos gratos a muita gente, vamos contra Deus, por causa que queremos agradar mais o homem do que a Deus. E às vezes, por agradar muito ao homem, nós vamos contra Deus, entristecemos o coração de Deus. Isso é normal, irmão, porque nós somos seres humanos. E somos inclinados a ir contra Deus. Porque a nossa carne é inclinada a pecar e contra a palavra e a nossa vontade. Mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus e o Espírito dele habita em nós, nós temos que nos tornar novas criaturas. Aleluia. E ali aqueles homens falaram para ela: não, nós não vamos esquecer de você. Mas há uma condição. Qual a condição? Colocar uma fita vermelha na sua janela. Colocar uma fita vermelha para que quem a passe fora veja que há algo diferente aí. Deus, ele fala para mim e para ti nesta manhã: nós podemos ser pastores, missionários, cristãos, usar até roupão, mas se não tiver a marca de Cristo, irmão, o vento vai passar, o furacão vai passar e para o inferno nós iremos morar. Aleluia. Não adianta, irmão. Como o pastor falou aqui, às vezes obedecemos por vista. Mas quando está lá escondidinho, irmão, na igreja somos uma coisa, mas dentro de casa somos outra coisa. Na igreja, irmão, nós pregamos retidão, aleluia, mas fora da igreja, irmão, nós pregamos contra o irmão. Meu Deus! Meu Jesus! E só quem conhece o nosso deitar e o levantar é o Senhor, irmão, porque a Deus nós não podemos enganar. E o pastor estava aqui falando e o Senhor me fez me lembrar da prostituta Raabe. E eu falei assim: Jesus, qual palavra é para falar? E Deus falava para mim no Salmo capítulo 116: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Beberei o cálice da salvação e pagarei todos os meus votos. E eu quero dizer para a igreja nesta manhã, irmão, que o cálice da salvação não é doce. Aleluia. Não é doce, é amargo e nós não queremos beber. Porque o cálice da salvação vai contra a nossa carne e contra a nossa vontade. E foi falado aqui sobre Pedro e o Senhor me fez me lembrar e eu fiquei imaginando eu naquele lugar. Quando o Senhor Jesus falou que Pedro andando com ele, que por 3 vezes negaria o Senhor. E Pedro falou que não. Mas veio se cumprir, sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Às vezes pregamos, irmão, porque Deus manda pregar. Mas nós somos provados naquilo que pregamos. Sabe por quê? Não é porque Deus não sabia quem tu é ou quem tu é. É porque Deus quer provar para você mesmo que você não é tanta coisa.
coisa assim. Aleluia. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, Deus falou para o povo: coloquei você no meio do deserto. Fiz você passar fome, fiz você andar nu, fiz você fazer acontecer todo andar descalço, fiz você ficar com uma roupa só, fiz você entrar no deserto, fiz você ser humilhado, para quando você chegar lá na frente e receber vitória, para você não bater no teu peito e falar assim: foi pela minha força, foi pela minha oração, foi pelo meu jejum, foi por muito pregar, foi por muito Deus me usar. Deus, Ele nos coloca no deserto, irmão, para nos moldar. Sabe para quê, irmão? Não é somente para ser usado, não. É para entrar no céu. O Senhor, Ele tem falado algo comigo e eu tenho falado isso com os irmãos. Sabe, pastor Júnior, missionária? Não queira encher a igreja de crente, mas queira encher o céu de salvos. Aleluia. Deus, Ele tem falado isso para mim. Não queira encher a igreja de crente, mas queira encher o céu de salvo. Porque às vezes, irmão, vamos ficar anos e anos na igreja, e no dia da trombeta, e quando aquele grande dia chegar, muitas surpresas nós vamos ver. Porque de repente nós mesmos não iremos alcançar. Nós mesmo naquele grande dia, o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu profetizei, eu fiz a obra, eu fiz e aconteci. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia. Houve um tempo na minha vida, irmão, onde eu fiz, alguns anos atrás, eu fazia muita obra do Senhor. Eu respirava obra. Aonde tinha obra, era presídio, era manicômio, era prostíbulo, era boca de fumo, estava a irmã Zaira. Estava a irmã Zaira. Eu queria fazer a obra. Fazia a obra. E Deus, irmão, honrava eu na obra. E o nome de Deus aparecia e o Senhor era exaltado. Mas algum tempo, depois de muito tempo, o Senhor requerendo algo de mim, eu brigando com Deus 6 anos, porque eu não queria obedecer. Deus foi e falou assim para mim. Deus me deu uma visão e na visão Deus falou assim. O Senhor me mostrava uma mão e essa mão esfregava uma na outra. 2 mãos. E dessas 2 mãos saía cinza. E eu falava: Senhor, que cinzas são essas? Aí Deus falava para mim: minha filha, são as tuas obras que foram provadas e reprovadas. Tudo que eu fiz para Deus, irmão, de obra, Deus provou no fogo e foi reprovada. Sabe por quê, irmão? Porque as nossas obras vão ser provadas no fogo. E o fogo é a palavra. Foi falado aqui: nem tudo que é bom de fazer. Nem tudo que é bem vai trazer bem para você. Porque o macumbeiro, ele faz obra, irmão. Testemunho de Jeová faz obra. Mas a obra que eles fazem, se não for no nome do Senhor dos Exércitos, a obra deles vai perecer, porque vai ser provada pela palavra. E o Senhor falou para mim que a minha obra foi reprovada. Tudo que fiz, que eu achava que era no nome do Senhor, e a Bíblia diz: o que adianta tu ganhar o mundo todo e perder a tua salvação? Aí o Senhor falava comigo sobre Pedro, e eu me lembrando de Pedro. Antes de ele negar, aonde ele passava, alguém falava: eu te conheço. Ele: não, me conhece? Não. Ué, você andava com ele. Trocar? Se quiser depois, está falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Melhorou? Glória a Deus. Eu andava, você andava com Jesus. Eu não. Pedro falando, né? Jesus tinha sido capturado, ia para a cruz. Às vezes, irmão, na hora da nossa dificuldade, nós jogamos Jesus do barco para fora, porque queremos salvar a nós mesmos. Pedro, nessa hora, jogou Jesus do barco para fora. Mas você anda com Jesus, eu não. Mas você se veste como ele. Eita, Jesus Cristo. E Pedro andando mais os passos, você não é aquele que anda com Jesus? Eu não. Ué, você não, mas você fala como ele. O pastor Júnior foi e falou aqui que João Batista era reconhecido de longe.
E quando a missionária falava aqui sobre por dentro e por fora, irmão, Deus, ele falava comigo. Muitas das vezes ouvimos, irmão, sobre o nosso coração. E no livro de Jeremias capítulo 17 diz que o nosso coração é enganoso. E para nada presta. A Bíblia diz que o profeta foi à casa de Jessé para ungir o rei. E olhou pela aparência. Foi falado aqui que nós não devemos olhar pela aparência, porque nós nos enganamos. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para a igreja de Deus. O mundo, irmão, não olha para o teu coração sincero. Meu Deus! O mundo não olha se teu coração é bom. O mundo olha para o teu corpo, para as tuas vestes, sim. Então é importante o coração, mas é importante também o lado de fora. Aleluia. É importante a arca por dentro, mas é importante também a arca por fora. Noé meteu uma arca por dentro e por fora. Meu Deus. Por que? Perguntei. Jesus falou, para o que está dentro não sair, o que está fora não entrar. Aleluia. Quando tu é bem tomado por dentro e por fora, irmão, você consegue perdoar quem te ama. Quando você é bem tomado por dentro, você consegue dar outra face. Meu Deus. Nós não vivemos mais no olho por olho, dente por dente. Aleluia. Mas eu tenho aprendido com o Senhor, irmão, que muitas das vezes aquele que não te ajudou, não é porque ele não quis, não, é porque Deus fechou o coração dele. Aleluia. Deus fechou o coração dele. E se você não for bem tomado por dentro, missionária, você vai falar assim, ô crente sem vergonha, podia me ajudar e não me ajudou. Mas quando tu é bem tomado por dentro, o crente pode até te ajudar, o irmão pode até te ajudar a estender a mão, mas você vai, porque você é bem tomado por dentro, tu vai falar assim, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele não me ajudou hoje, mas ele pode me ajudar amanhã. Ele não fez hoje, mas ele pode fazer amanhã. Nós temos que ser bem tomado por dentro e por fora. Pedro negou Jesus, mas aquela mulher reconheceu Pedro pelo quê? Pela roupa e pelo modo de falar. Ele anda como Jesus, ele se veste como Jesus. Crente tem que se vestir diferente, irmão. O servo de Deus tem que se vestir diferente. Quando nós éramos do mundo, andava como o mundo. Mas nós viemos para o Senhor, temos que andar como o céu. Aleluia. Um dia desses estávamos na igreja e estava falando com a igreja. Quando tem a mulher do traficante, e o traficante é barra pesada, ela passa nua na favela, ninguém mexe com ela. Não é, missionária? Ninguém mexe, por quê? Tem medo do marido, não é assim? Mas as mulheres de Deus hoje em dia que passam na rua e todo mundo mexe. Você não está honrando o teu noivo. O nome do Senhor tem sido blasfemado de muitas maneiras e às vezes nós não estamos atentando. Aleluia. Mas a irmã está pregando doutrina na igreja do pastor Júnior? Não, irmão. Estou falando aqui que o povo de Deus tem que ser diferente do povo do mundo. Aleluia. A irmã está falando de veste comprida? Irmão, existe muitas vestes compridas que é pior do que uma saia. Porque às vezes tu bota um vestidão e a tua calcinha lá dentro. Não é? Quando tu passa, os irmãos ficam tudo assim, ô glória. Agora tem uma estratégia, pastor Júnior. Antigamente os irmãos viravam o pescocinho para trás para olhar. Agora quando a irmã vem lá na frente, o varão já vira. Parece que viu alguém conhecido. Quando a irmã passa, ele já está olhando. Sabe por quê, irmão? Porque nós queremos falar que o nosso Deus, ele é amor. Mas ele é amor, mas é fogo consumidor. E a Bíblia diz que ele é ciumento. Irmão, fique imaginando Jesus na terra andando com a noiva dele. E os Baal, os feiticeiros, os que servem a demônios, passando e mexendo com a noiva de Cristo. Pss, pss. Tem como imaginar, irmão? Tem como imaginar Jesus dividindo a noiva dele, dando a glória dele para os servos de Baal? Tem como imaginar? A Bíblia diz assim, ó, vinde como estáis. Vinde como estáis. E o pastor falando aqui, o Senhor me fez me lembrar do filho pródigo, que saiu porque não estava querendo mais pagar o preço dentro da casa do pai.
O preço estava alto, havia uma disciplina, havia uma regra, então ele não queria. Ele quis ir para o mundo. E ele foi para o mundo servir a Satanás. E a Bíblia diz que ele voltou, missionária. E quando ele voltou, o pai recebeu ele de bom grado. Porque é assim o nosso Deus, irmão. Não importa da maneira como nós nos encontramos no mundo e muitas das vezes erramos. Mas o que importa para Deus é que nós nos arrependemos. Nos arrependamos em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que o pai falou assim: vem, meu filho. Vem, abraçou. E a Bíblia diz que ele estava fedendo a lavagem de porco. Ele estava sujo e fedendo. E a Bíblia diz que ele abraçou o filho. E depois de abraçar, falou assim para o servo: colocai nele roupa limpa, colocai nele sandália e colocai nele anel. Sabe o que o Senhor quer falar comigo e contigo, irmão? Que não importa de que maneira nós estamos, mas o que importa é da maneira que nós chegamos na presença dele e permanecemos. Jesus abraçou o filho que estava em pecado. Jesus abraçou o filho que estava sujo. Mas o pai falou assim, que representa o nosso Deus, missionária: meu filho, eu te amo do jeito que tu é. Glória a Deus que tu saiu do tráfico. Glória a Deus que tu saiu da prostituição. Glória a Deus que tu saiu do lesbianismo. Glória a Deus, eu te amo e vou te levar para morar comigo. Aleluia! Mas servo, vem cá, servo, coloca roupa limpa, coloca anel e coloca sandália. Sabe quem é o servo, irmão? É o Espírito Santo de Deus. A gente vem de qualquer maneira, mas quando o servo chega, tem que haver mudança. Sabe por quê? Porque a ordem é do Pai. Servo, coloca roupa limpa. A gente vem sujo, irmão, cheio de pecado, mas quando o servo entra, quando o servo habita, roupa limpa tem que ter. Tem que ter sandália e tem que ter anel, irmão. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu te amo por dentro, mas por fora, se você não tiver veste limpa, eu te mando para o inferno. Falaram assim, o filho rico falou para Jesus como ele poderia ser salvo. Jesus falou para ele: você tem que nascer de novo. E ele pegou e foi embora. Jesus falou para ele que ele tinha que vender tudo que tinha. E ele pegou e foi embora. Jesus amava ele, irmãos? Amava. Mas por que Jesus não recebeu ele? Porque Jesus sabia que o coração dele estava no dinheiro. A Bíblia diz, irmão, que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Nessa manhã, irmão, eu não sei como você se encontra ou o que você precisa da parte de Deus. Mas nós temos que olhar assim para a nossa vida. Tem um hino que estão cantando aí, irmão, que um dia desse eu estava falando na igreja e os irmãos não gostaram muito, não. Aquele hino que fala do espelho. Como é que é, pai? Você é a imagem. Me reflete a imagem do Senhor. Aí nós fomos na igreja, missionária, Pastor Júnior, e tá lá os jovens, de brinco no nariz, de brinco na sobrancelha, de tudo quanto é jeito, e cantando: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você não reflete nada, irmão, porque Jesus é santo, Ele é soberano, Ele é puro. Quando nós nascemos de um jeito e temos que permanecer do mesmo jeito. Glória a Deus. Quando nós mudamos o jeito de Deus, nós falamos assim: Senhor, eu não gosto desse jeito. Isso aí. Falamos de adultério, e quando falamos de adultério, as pessoas acham que é só mulher com homem traindo marido. Não, irmão. Quando o ladrão rouba o carro e raspa o chassi, qual é o nome disso? Adulteração. Adulteração. Ladrão raspou o chassi para quê? Para não ser identificado pela polícia. É trocar o natural de fábrica. É verdade, Jesus. É trocar o natural de fábrica, irmão. Deus te fez de uma maneira, e é dessa maneira que nós vamos se apresentar diante de Deus. Aleluia. Uma coisa é quando nós fazemos a mudança lá fora, outra coisa é fazer a mudança na casa de Deus e falar para quem está vindo: é tudo bom, está tudo normal. Ai, ai, ai. Falamos para as irmãs que muitas das vezes as irmãs querem repreender os jovens, porque os jovens são rebeldes.
Né? Os jovens dão muita dor de cabeça hoje em dia. Mas aí eu estava falando para as irmãs. As irmãs querem andar igual garotinha nova. Os jovens vêm ver as irmãzinhas igual mocinha. As jovens de 50, as senhoras de 50, 60 querem andar igual mocinha. As crianças querem andar igual adolescente. E adolescente quer andar igual mulher. Mudou as coisas. Hoje em dia tu vê uma criança de 6, 7 anos, ela quer botar shortinho e já fica toda empinadinha. Já tem um espírito da sensualidade. Mas os jovens entram dentro da igreja e vê um grupo de irmãs tudo assim. Você é o espelho. Meu Deus. Você é o espelho. Nós temos que ser espelho de Cristo, irmão. Mas, irmã, o que adianta andar roupa comprida e ter a língua grande? Vai pro inferno com roupa comprida, irmão. A minha roupa comprida é para mostrar pro marido da irmã que eu tenho marido e que ele não pode olhar para mim. A minha roupa comprida é para quando eu passar na rua, o ímpio não ficar cobiçando meu corpo. Isso é minha roupa comprida, irmão. Porque a Bíblia diz que quem é limpo, se limpa mais. Quem é sujo, se suje mais. Se as mulheres de Deus não têm vergonha e não se sentem mal quando passa na rua e o homem mexe com ela, irmão, meu Deus, é porque o negócio já está perdido. Ah, Jesus. Já está perdido, irmão. Mas a irmã está aqui ensinando a ovelha do pastor Júnior. Não, irmão. Eu estou aqui falando para a igreja de Cristo. Aleluia. Porque a igreja não é do pastor Júnior. Aleluia. A igreja não é da missionária Janete. Aleluia. A igreja é de Cristo. Glória a Deus. Mas a irmã está querendo dizer que o pastor não tem autoridade? Que o pastor não ensina? Como a missionária Deus estava usando para a irmã. Temos que nos revestir, irmão, pastor Júnior, porque às vezes não queremos falar. Eu li aqui do versículo do Salmo, capítulo 116, versículo 12, o que darei ao Senhor, e era disso que eu queria falar. Mas o Senhor falou, o que darei ao Senhor, pagarei todos os meus votos e beberei o cálice da salvação, que não é doce não, irmão. Aleluia. É amargo. Glória. E para a gente entrar no céu, nós temos que beber, engolir e dar glória a Deus. Aleluia. E assim é a obra do Senhor, irmão. O Senhor, Ele tem curado, tem libertado. O Senhor tem feito muitos milagres. E Deus falou assim para mim: minha filha, eu andei com uma multidão. E a multidão só estava atrás de mim porque queria o que eu tinha. E Deus me fez me lembrar de Zaqueu, que estava atrás da multidão, que era cobrador de impostos e não tinha nem direito à salvação. Mas ele ouviu falar e a multidão estava ali para embarrear. E ele correu à frente da multidão e subiu na árvore. E Jesus, chegando na árvore, olhou para a árvore. Falou: desce daí, Zaqueu. Desce depressa. Irmão, a multidão devia estar com ele todo dia. E Jesus não olhou para nenhum deles e falou: eu vou entrar na tua casa hoje. Aleluia. Muitos que estavam com Jesus na multidão foram até curados. Voltaram a enxergar, voltaram a andar. Mas Jesus não falou para ele: vou entrar na tua casa hoje. Mas Zaqueu, que não estava o dia todo e era um pecador, ele se esforçou. Aleluia. Passou a multidão, subiu na árvore e Deus viu a intenção, irmão. Glória a Deus. Porque Deus conhece a intenção do coração do homem. O porquê que você quer vitória? Você quer vitória para mostrar ao teu vizinho que Deus é contigo? Ou você quer vitória para o nome do Senhor ser glorificado? Você quer ser exaltado para poder mostrar para aquele que te humilhou que Deus é na tua vida? Ou você quer ser exaltado para que o nome do Senhor seja glorificado? Aleluia. Deus conhece a intenção do homem, irmão. E a intenção de Zaqueu é que ele tinha tudo, mas ele não tinha paz no coração. Então Jesus falou para ele: desce. O negócio não é descer, pastor Júnior. O negócio é descer depressa. Aleluia, Jesus. E descer com alegria. Meu Deus. Desce, desce depressa. E Zaqueu desceu com alegria. É reconhecer que tu não é nada. É reconhecer que nós não somos nada. É reconhecer, irmão, que as lutas vêm, as lutas vão. Venha
no céu. Porque não adianta cantar bonito, não adianta pregar, não adianta ter revelação. Tem que ter a vida mudada, irmão. Aleluia. Tem que ter a natureza carnal mudada. Tem que reconhecer que Ele é o dono de tudo. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é com Ele. E sem Ele nós não vamos fazer nada. Temos que aprender, irmão, que os tempos estão chegados. E daqui para frente vai piorar. Porque no livro de Apocalipse diz: eis que tu tem fama de que vive, mas já está morto. Isso é para a igreja de hoje, pastor Júnior. Tem fama de que vive, dá glória a Deus, canta bonito, como o pastor foi falado aqui. Irmão, temos vivendo os tempos difíceis, aonde cantores e pregadores cobram um absurdo para poder ir na igreja. E os crentes, irmão, muitas das vezes está faltando um botijão de gás na casa dele. E o pastor paga 50, 40, 60 mil para poder vir na igreja. De graça tu recebeste, de graça tu deste. Tem fama de que vive, porque as igrejas estão lotadas, catedrais, irmão. Tem fama de que vive, mas já está morto. Aleluia, a Bíblia diz que é melhor tu ser frio ou ser quente, porque o morno o Senhor vai vomitar. Aleluia. Aí sabe o que Deus falou comigo há um tempo atrás, missionária Janete? Que a pior igreja que nós temos vivido no tempo de hoje, eu estou falando aqui, irmão, não é para julgar, porque o que vai subir somos nós, não é denominação. O que o Senhor falou comigo é a Assembleia de Deus. A igreja morna. Botando no parâmetro de denominação. Não estou falando de pessoas, irmão, porque vai subir um povo de cada lugar. Na Universal tem um povo. Na comunidade lá do sei das quantas tem um povo. Na casa de oração tem um povo. Mas sabe por que o Senhor falou comigo que a Assembleia de Deus era a igreja morna? Porque há anos atrás a Assembleia de Deus pregava que tudo era pecado e excluía sem dó e sem misericórdia. Eles não estavam errados, porque a Bíblia fala de pecado. A Bíblia ensina essas coisas. Mas eles julgavam sem ter a misericórdia. Ai, Jesus. É verdade. Porque uma coisa é tu ensinar a palavra. A palavra a gente pode até não querer receber porque é dura. Outra coisa é Deus ver no teu coração que tu está julgando o irmão. Porque o irmão pode até se vestir como prostituta e estar fumando, bebendo. Mas amanhã ele pode estar salvo e ir para o inferno. Mas a minha função qual é? É ensinar a palavra. Aleluia. Pode até quicar, irmão. Mas se tu for ovelha, tu não quica não, amém? Tu fala assim: ai Jesus, fala comigo. Fala comigo. E o Senhor, ele falava comigo. Antigamente a Assembleia de Deus era assim. A porta era estreita, o caminho era apertado. E eles julgavam e excluíam sem misericórdia. E toda a igreja que se abria era a igreja do inferno. Os tempos passou, foram vindo várias igrejas. E hoje em dia, a Assembleia de Deus está conforme as igrejas que ele falaram mal. Sabe por quê, pastor Júnior? Porque nós somos provados naquilo que falamos. E somos reprovados por Deus quando há no teu coração, aleluia, um espírito arrogante, um espírito de julgamento, um espírito de inveja. Hoje em dia, irmão, a Assembleia é porta larga, igual as outras que eles falaram mal. Meu Deus. Já foi da Assembleia, irmão? Já fui da Assembleia. O Senhor me chamou na igreja que a porta era larga. E lá eu fui, aceitei Jesus. E depois Jesus me levou por uma porta que era fechada, que não passava nem vento. Aí depois Jesus me levou para a Assembleia. Aí depois Deus falou comigo: minha filha, faço contigo dessa maneira, para que você venha aprender a ser moderada. Aleluia. Eu sei o que é a igreja porta fechada, sei o que é a igreja porta larga e sei o que é a igreja morna. Sabe o que é a igreja morna? É aquela igreja que pode uma coisa e não pode outra. Pode uma coisa e não pode outra. Você prega contra o adultério, mas tu tem no ministério um presbítero que já casou, descasou 3, 4, 5, 3 vezes! E tu aceita ele, tu prega contra o pecado, mas ele está no teu ministério. A igreja morna, irmão. Pode usar blusinha decotada. Porque Jesus não quer o teu corpo, não, quer o teu coração. Pode usar, mostrar tuas coxas todas. Para quem fica lá sentado no ministério. Às vezes os varões não sabem nem como sentar, irmão. Se fecha o olho, se olha.
Estou falando de nova convertida não, irmão. Novo convertido tem desculpa. Estou falando de crente velho, que conhece a palavra. Pode essas coisas, mas aceita o irmão que está em adultério. Aceita o irmão que espanca a mulher. Aceita isso, aceita aquilo. Aceita a mulher com espírito de prostituição, com espírito de Jezabel. Igreja morna. Pode uma coisinha e não pode outra. Mas o Senhor lhe diz, irmão, aleluia, que Ele está preparando um povo. Um povo que vai para a caverna. Vai, pastor Júnior. Porque vai chegar um tempo, que o tempo dos comissões no ouvido já não estamos tendo. Mas vai chegar um tempo que o negócio vai piorar. E se nós quisermos agradar a Deus, irmão, vamos ter que virar as costas para pai, para filho, para todo mundo, irmão. Porque a igreja do Senhor é santa, né? Glória a Deus. E a nossa casa? Também. Tem que ser extensão da santidade com Deus. Então, irmão, não adianta nós sermos crentes na igreja e na nossa casa nós sermos de qualquer maneira. Aleluia. Não adianta a gente falar sobre pecado e ficar na frente da televisão vendo novela de lesbianismo, de homossexualismo, irmão. Quem tem compromisso com Deus não perde tempo vendo essas coisas não, irmão. Aleluia. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo de Deus não se prostra. Aleluia a Baal não, irmão. O negócio está estreito, irmão. Glória a Deus. E mesmo a igreja assim, o Senhor ainda tem falado na igreja dele, amém? E a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, ande como Jesus, fale como Jesus. Às vezes nós vamos escorregar, né? Porque Jesus ele falou, aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todos nós pecamos. Nós não podemos permanecer no pecado. Às vezes nós vamos falhar, nós vamos irar, mas que nós possamos ser igual Davi, irmão, que ele até pecou muitas das vezes, mas ele reconhecia o pecado e se humilhava diante de Deus. Irmão, vamos olhar para os sinais, porque Jesus ele está voltando. E se nós não tivermos ligado, irmão, a igreja do Senhor vai subir. E se eu não tiver ligado, eu vou falar, Jesus, cadê o povo? O povo já foi, minha filha, tu ficou. Jesus, eu fiquei. Então, irmão, não vamos nos enganar a nós mesmos. Então, irmão, que o Espírito de Deus, aquilo que faltou, venha falar aos nossos corações. E que nós possamos beber o cálice da salvação. Ele é amargo, nós não queremos beber. Mas o nome já diz, né? Cálice da salvação. Aleluia. Tem que beber, pastor Júnior. Eu recebo. Tem que beber. Entendeu? Beber até o final, irmão. Para que nós possamos, naquele grande dia, encontrar com o nosso Deus. E assim agradecemos a oportunidade, irmão. Amém? Aleluia. Tem um corinho que diz assim. Acho que o pastor Júnior conhece esse corinho. E toda a igreja, minha esposa está me olhando, né? Ela vai cantar um corinho. Só um pedacinho, irmão. Porque eu falei para o Senhor que toda a igreja que eu fosse a primeira vez, eu tinha que cantar esse corinho. E esse corinho faz parte de tempos da minha caminhada com o Senhor. Que diz assim, irmão, é um corinho antigo. Que diz assim, ó. Tá murmurando, por que razão? Murmurador lá no céu não entra não. Se tá no vento, tem que dar glória. Grande é a luta, bem maior é a vitória. Tá murmurando, por que razão? Murmurador lá no céu não entra não. Se tá no vento, tem que dar glória. Grande é a luta, bem maior é a vitória. Mas para entrar no céu, tem que ser socado, amassado, igual paçoca. Depois passar pelo moinho do borrão. Tem que ser quebrado como se faz macarrão. Passar no olheiro, tomar banho de azeite, retornar na mão do olheiro pra sair um vaso bom. Você parece que chupou limão. Abre a boca e glorifica, que faz bem pro coração. Você parece que chupou limão. Está fraco, desnutrido, já morreu então. Quando a gente chupa limão, irmão, a gente não faz cara boa, né? Tem que fazer uma carinha feia, né? O cálice é amargoso, irmão. A nossa carne não vai querer. E a cara vai até ficar feia às vezes. Mas nós temos que glorificar a Deus. Aleluia. Porque o cálice amargo faz bem pro coração.
Vai tudo bem, missionária Janete? Vai tudo bem. Vai tudo bem, pastor Júnior? Vai tudo bem. A prova está doendo, irmã, mas vai tudo bem, porque o Senhor está na direção, amém? E assim agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus.